Bom dia, Recife. Bom dia, Pernambuco. Bom dia, Natal, Rio Grande do Norte. Satisfação muito grande estar aqui novamente. Estive aqui em abril, no Abril Pro Bem. Então é uma grande satisfação retornar a esta casa que tão bem me acolheu, com essas pessoas e essa cidade que tão bem me acolheu. Antes de iniciar, só gostaria de fazer uma reiteração. Eu sou apenas psicólogo e não psiquiatra, tá bom? Para não ficarem criando expectativas. Suicídio, espiritismo, psicanálise, psicologia analítica, vários pontos de vista, várias percepções, muita teoria, muito debate, muita coisa em cima. Mas, na prática, a dificuldade ela é um pouco ou muito mais ampla. Porque o que se refere ao ato de tirar a própria vida, e é isso que vamos enxergar aqui, não é alguma coisa pontual que se manifesta em um belo dia em que o indivíduo acorda e resolve tirar a própria vida. É uma construção. Como tudo o que somos é uma construção. Ninguém pega um cigarro para fumar logo após ter nascido. Você pode ter experimentado um primeiro cigarro aos 11 anos de idade, aos 10 anos de idade, mas precisou que várias construções pequenas, algumas até imperceptíveis em nível consciente, que somadas formassem em você uma necessidade de buscar naquele cigarro encontrar a sua resposta. A área da dependência química nos ensina muito isso. Normalmente, quando o indivíduo alcança uma droga, a representação que nós fazemos simbólica disso é apenas o imediatismo, e não essa construção arquetípica, ancestral e até empírica, de acordo com o que ele foi vivendo na sua vida. Então, para que isso fique mais claro, pense num bebê. Um bebê. O bebê, o primeiro choro que ele dá, teoricamente, porque agora tem o parto humanizado, mas o primeiro choro que ele dá é quando o médico dá uma palmada nele. Porque até então, ele não sabe chorar. O choro é instintivo, o choro é natural, mas ele precisa deste reforço. Ele vai se desenvolvendo e, à medida que ele começa a ter desconfortos, seja porque está com fome, seja porque a fralda está suja, seja porque está com cólica, ele vai tentando se movimentar no sentido de se comunicar com os pais. A primeira coisa que ele faz não é chorar. Ele faz uma careta, depois ele mexe os braços, aí ele mexe as pernas, aí ele vai soltando uns pequenos grunhidos até que ele chora. O que acontece? Quando ele chora, alguém aparece para resolver o problema. Mas quando ele mexe os braços, não. Algumas mães, depois de muito tempo em contato com o filho, só pela mudança da respiração já sabem, né? Está com fome, está com sono. Mas, inicialmente, esse movimento de comunicação com o mundo exterior para mostrar a insatisfação, ele começa com outros sinais que não são levados em conta. Portanto, para o indivíduo chegar ao ponto de acender um cigarro para amenizar a sua ansiedade, ele já deu vários outros sinais antes. A mãe pega um maço de cigarro na gaveta do filho e pensa, meu filho está fumando. Mas ela nunca pensou, meu filho tem insônia. Meu filho não controla a raiva. Meu filho é inseguro. Meu filho é tímido. Estes, sim, são os sinais que indicariam que ele vai precisar de uma ajuda. Não encontrando essa ajuda no meio, porque o meio pode ser ofensivo na maioria das vezes, ele vai buscando. Ele tentou assistir desenho, depois ele tentou brincar com os amigos, aí ele tentou falar palavrão, aí ele tentou pertencer a um grupo. Nada disso foi funcionando. Quando ele põe o cigarro na boca, funciona. E aí ele associa cognitivamente que aquilo é o que ele precisa para resolver o problema. Suicídio não é diferente. A pessoa, para chegar neste ponto de atentar contra a própria vida ou conseguir levar isso a cabo, ela tentou várias coisas anteriormente. Ela chorou, ela gritou, ela mudou a cor do cabelo, ela mudou a forma de se vestir, ela fez textão na rede social, ela foi tentando. Foi se manifestando. Nada disso funcionou efetivamente. Aí ela tenta o suicídio em uma tentativa insegura, ainda amedrontada de que aquilo dê certo. A primeira vez, para um indivíduo que tenta o suicídio, ela é muito mais temerosa do que confiante. E aí ele não consegue, porque no fundo não queria. E desperta numa UTI.
porque tomou um monte de remédios, porque cortou o pulso, porque a corda arrebentou, mas ele acorda num hospital. E pela primeira vez em muito tempo, ele vê os familiares dele desesperados andando de um lado para o outro. Estes mesmos familiares que o ignoravam quando ele falava: eu não estou muito bem, para de reclamar, isso é frescura, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, você só reclama, nós te demos tudo. Então ele descobre que quando tenta o suicídio, quando atenta contra a própria vida, tem um monte de pessoas dando atenção para ele. Pessoas que não estavam ali anteriormente. Isso não é uma representação tão simples. Então eu vou tentar suicídio para ter atenção, mas fica no inconsciente registrado como sucesso. E criou uma dualidade, muitas vezes imediata. O que eu preciso fazer para chamar atenção? E depois que tenta uma primeira vez, alguns começam a ameaçar a família. Vai gritando comigo, vai. Depois vai lá no hospital chorar a hora que eu tentar o suicídio. Porque ele já começa a barganhar com aquela situação. Psicogênese da perda do sentido da vida. Psico referente à mente e gênese referente à criação. Então, como este atentado contra si mesmo inicia no campo mental, para que nós consigamos compreender traços anteriores e trabalhar na profilaxia, não só no paliativo e não só na eterna culpa por não termos feito o suficiente. Porque isso é uma ferida eterna. Eterna. Para o marido que fica, para a mãe que fica. Ela pode ter mais 7 filhos, mas se um foi pelo suicídio, ela fica para sempre se perguntando: o que eu poderia ter feito que eu não fiz? Essa é uma dor que nós não queremos para ninguém, porque isto é uma prisão sem grades. A pior de todas. Em nenhum momento você acha que a liberdade vai aparecer para você. Esse movimento de começar a perceber este mundo, perceber este universo, nos leva, então, ao Livro dos Espíritos, na pergunta 350. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Segundo os espíritos e Kardec, o que leva o indivíduo a recorrer ao suicídio, vejam bem, ele recorreu a várias outras coisas. A várias outras coisas. Até o comportamento histriônico de falar: um dia eu vou embora daqui, vocês vão sentir falta de mim, hein? Queria dormir uma semana. Queria dormir e acordar com isso resolvido. Dormir uma semana não é sono, é coma. E se você começa a pensar em se desligar por uma semana, isso é um direito seu, porque temos o livre-arbítrio. Mas eu te digo, como psicólogo hospitalar que já trabalhei, indivíduos em coma, que eu atendia. Eu ia até o indivíduo no leito e conversava com eles, os indivíduos em coma. Alguns profissionais do hospital me olhavam como se eu fosse maluco. Mas quem faz psicologia normalmente já é taxado de louco. E eu continuava conversando com esses indivíduos. Eu fazia o atendimento nos 16 leitos, em coma ou em vigília plena. Às vezes dava uma leve alteração nos batimentos do indivíduo, mas até aí nenhum sinal de que isso possa ser funcional. A maioria dos indivíduos em coma e UTI acabam não abrindo os olhos novamente, mas alguns abrem. E estes que abriam, quando eu estava andando ali pela UTI fazendo os atendimentos e ouviam minha voz, pediam para falar comigo. É você que falava comigo, não é? É você que vinha aqui todo dia conversar comigo. Eu estava te ouvindo. E ele estava ouvindo também alguns profissionais falando mal dele. Ele ouvia os familiares brigando por herança ao lado do leito. Ele ouvia tudo isso. E o que eu quero dizer com isso? A tentativa do suicídio, a tentativa do coma, o excesso de medicação não desliga o teu espírito e nem a tua mente, só o teu corpo físico. Então, se já está difícil viver, podendo ir buscar terapia com as próprias pernas, calcula o que é viver sem controle do seu corpo físico. Não vai ficar melhor, vai ficar muito pior. É uma nova prisão.
que deve ser evitada a qualquer custo. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Portanto, inconsciente. Quais são as escolhas inconscientes que fazemos? O que você quer trabalhar na sua vida para alcançar uma plenitude como espírito? Eu quero trabalhar a minha avareza. Como é que nós vamos trabalhar a sua avareza te fazendo nascer milionário? Tem que nascer pobre. Aí pediu que trabalhasse a avareza, inconscientemente quer aprender a lidar com o doar, o não se apegar à matéria. Mas aí vem milionário, fica difícil, vem pobre. E aí quando se vê pobre começa a ficar com raiva, começa a lastimar, não aceita isso. E ao invés de trabalhar uma aceitação plena da pobreza, começa a atacar os ricos. Os ricos são o problema. Esse tênis que você está no pé, eu quero ele para mim. E se preciso, eu tiro a sua vida. Essa é a queixa. Esta é a queixa que nos leva a compreender o suicídio. Porque o indivíduo que sai com uma arma para invadir uma casa, um estabelecimento e furtar aquilo, sabendo que a chance de confronto com a polícia é grande e que ele provavelmente vai perder, também é um suicida. Pessoas estão morrendo por causa de par de tênis, por causa de celulares. Um suicídio por causa de um celular. Isso é muito complexo para nós pensarmos e absorvermos, mas é possível começar a compreender onde fazemos isso em nível simbólico. O que eu estou carregando para achar que essa carga é pesada demais, se eu encontro na palavra que Deus não dá um fardo maior do que eu posso carregar? O que define que está o peso? A minha força, ela já foi mensurada antes da minha encarnação e as minhas provas já foram determinadas. Então, quando eu começo a achar que a carga está pesada demais, quase sempre eu estou carregando carga dos outros. Eu carrego carga dos outros. Eu acho que o problema do meu marido é meu, da minha esposa é meu, do meu filho é meu. Eu quero resolver o problema de todo mundo, o problema da minha empresa. Minha empresa não está muito bem das pernas, vou fazer umas 3 horas extras e não vou cobrar. E aí eu vou chegar em casa totalmente cansado dessas horas extras, não vou dar atenção para o meu filho. Aí o meu filho vai começar a desenvolver algum problema, porque o pai não está presente. Aí eu vou culpar a mãe. E quando eu vejo, onde isso tudo começou? No momento em que eu pensei, pela minha arrogância, que eu era responsável pela vida dos outros. Quando eu não sou. Eu sou responsável pela minha. Eu sou responsável pela minha saúde mental. Eu sou responsável por tudo isso. Algumas pessoas falam para as outras: você está muito estressado, vai procurar terapia, mas nunca fez terapia. Como é que eu posso pedir para alguém procurar uma coisa que eu mesmo não procuro? Como é que eu posso ser um bom psicólogo se eu não faço terapia? Este é o ponto. Começar a perceber em que momento eu estou trabalhando inconsciente ou conscientemente para cometer um suicídio em nível simbólico, ou seja, eu vou jogar fora esta existência em nível emocional. O que eu vim fazer aqui, eu não farei, eu vou abandonar. Engravidei uma mulher, sumo e nunca reconheço esse filho. É um aborto, é um suicídio. Eu estou cometendo o suicídio da minha paternidade, porque era uma função que eu tinha que exercer no mundo. Quando eu não dou conta de vivenciar as coisas e fujo delas sem uma compreensão, sem uma ressignificação, eu estou cometendo um suicídio. Suicídio do seu quadro mental, tomando esse monte de diazepam e Rivotril, esse monte de cafeína, esse monte de açúcar. Alguma coisa você está tentando matar, mesmo que seja o desprazer. Mas quem cresce sem desprazer? Alguém aqui já procurou terapia porque estava feliz? Alguém já foi procurar um médico porque estava sem dor alguma? Alguém fez alguma oração porque estava sem problemas? É no desprazer que procuramos compreender o que nos está fazendo mal e buscamos soluções para aquilo. Se eu anulo o desprazer da minha vida, eu caio em um estado de estagnação plena. E a estagnação plena, ela vai contra a lei da providência que busca que venhamos a evoluir. Eu não posso lutar
contra o instinto natural do espírito, que é o de crescer. Anulando todos os desprazeres que existem na minha vida, ao invés de ressignificá-los para compreendê-los como lição, eu não cresço. Não crescendo, permaneço onde estou. Permanecendo onde estou, alimento o tédio. E o tédio é um primo muito próximo do suicídio. Arruma a cama, filho. Para quê? Eu vou dormir de novo? Cozinha para você mora sozinha. Não, eu só gosto de cozinhar quando tem gente em casa. Quando não tem ninguém, eu não tenho vontade de cozinhar. É você dizendo, eu não sou importante o suficiente para mim para que eu vá para o fogão cozinhar. Eu não me amo o suficiente para cozinhar para mim. E eu penso que eu amo os outros. Não posso dar o que não tenho. Se não tenho amor próprio, eu não tenho nenhum outro tipo de amor. O que eu tenho são investimentos emocionais, como se fosse uma poupança. Eu cozinho para o meu filho, cozinho para o meu marido, cozinho para a minha esposa, vou fazendo isso tudo. Quando eu estou sozinho, eu não cozinho para mim, eu como um pacote de alguma coisa. Eu penso que eu estou fazendo isso porque eu amo essas pessoas. Em dado momento, essas pessoas se viram contra mim. E o filho fala, mãe, estou indo embora de casa, vou morar com a minha namorada. Mas que ingratidão. Tudo que eu fiz por você. Estes somos nós, indo na boca do caixa do sentimento do outro, querendo sacar com juros aquilo que investimos. Portanto, isso não é amor. Isso é uma previdência e não providência. O amor próprio é o que define. Se eu consigo fazer apenas para mim o que eu faço na presença dos outros, então eu posso dizer que concebo o que é amor. Se eu não consigo fazer isso, então eu estou numa ilusão. Não posso dar aquilo que não tenho. Está pesada demais a carga? Solta essa sacola que é da sua esposa. Mas coitada, o que ela vai fazer? Igual todo mundo vai fazer, vai buscar ajuda e vai encontrar em si. Se você fizer por ela, ela nunca vai crescer. E quem já esteve em um relacionamento assim sabe. Você entra em um relacionamento com uma cabeça, um emocional, uma maturidade. E aí você vai crescendo e o outro não. Você estuda, você sai, você faz caminhada, você muda sua alimentação, você busca coisas e o outro só está lá assistindo reprise das séries. Mesma reprise. Depois de um tempo, aquela pessoa começa a desaparecer para você. Ela vai desaparecendo aos poucos, até que o sentimento não exista mais, porque ela te irrita. E você não consegue ficar com ela. Este é o ponto aqui. Quando você pensa que está carregando as pessoas para que elas permaneçam ao seu lado, é onde está a ilusão. Na verdade, você está caminhando em direção ao crescimento, só que ao invés de ir de frente, você está indo de costas. Tem a sensação de que o outro está ali, mas pouco a pouco ele vai ficando mais distante, até que fique tão distante que para conseguir falar com ele tem que gritar. Aí o pai entra na cozinha, o filho está na cozinha, eles estão a 3 metros de distância, mas precisam gritar para se ouvir. Já falei para guardar um Nescau ali? Mas eu guardo o Nescau onde eu quiser. Enquanto você morar sob a minha casa, vai viver sobre minhas regras. Estão a 3 metros de distância, mas completamente distantes emocionalmente. Então, carregar uma pessoa com a ilusão de que ela permanecerá ao seu lado só vai te gerar um distanciamento tão grande que vocês não conseguirão mais se ouvir. Tem que deixar cada um seguir o seu próprio caminho, sem abandoná-los, podendo servir de modelo, orientando, mas se a vida está pesada para você, algumas dessas cargas não são tuas. No livro A Terra e o Semeador, na página 130, a teoria do suicídio. O suicídio para nós, os cristãos, é algo de ingratidão para com os poderes supremos que regem os nossos destinos. O suicídio, para aqueles que conhecem a importância da vida, impõe um complexo culposo muito grande na consciência. Por que é ingratidão? Porque eu tenho um ponto de vista. Eu quero conceber o que é Deus. E para que eu consiga conceber o que é Deus, eu tenho que me desfazer das imagens que me foram colocadas.
Eu não posso pensar em Deus como um homem. Não posso pensar em Deus como um ser com imagem humana. Porque o que Deus cria é o espírito. Imagem e semelhança. Não é isso aqui. Esse corpo é limitado demais. Eu não consigo saber nem o que se passa na minha nuca. Acha que Deus teria uma limitação dessa? Não sendo preso a um corpo físico, não sendo preso a uma imagem fechada. Então você desconstrói essa imagem de Deus e começa a acreditar no seguinte: ou Deus é perfeito, bondoso e imutável, ou não é Deus, porque esta é a definição de Deus. Não pode se alterar. O que se altera são as interpretações que foram dadas por indivíduos que se diziam emissários de Deus, a começar por Moisés. Estas interpretações são humanas, falhas, viciadas e manipuladas. Eu desconstruo, pensando que Deus é uma energia plena e contínua e não pode falhar, portanto, além de não falhar, ele não produz milagres, porque o milagre seria uma preferência. O que nós chamamos de milagre são causas naturais das quais ainda não temos informação suficiente para compreender. Mas não existe uma atuação em benesse de alguém. Você será curada do câncer porque eu gosto mais de você. Isso não existe. Nós queremos ter essa ilusão, mas isso não pode existir, senão não é Deus. Bom, sendo Deus esse indivíduo, este ser, esta energia plena e completa, como é que ele pode ter falhado na minha encarnação? Como é que ele pode ter me feito nascer no lugar errado? Mas, Vitor, eu nasci numa cidade de 2.000 habitantes e meu sonho é morar na capital. Ninguém errou. Você não entrou no ônibus errado, não te deram o ticket errado. Você está exatamente onde precisa estar. E quando vai na intenção de cometer o suicídio, seja ele biológico ou simbólico, você está dizendo para o universo: eu não confio na programação que me foi dada, portanto farei uma com os meus próprios pés. Por isto, ingratidão. É sua cegueira com relação ao que te foi dado que conta aqui. E não a sua onipotência tentando se manifestar como figura extremamente sapiente. Eu sei de tudo. Eu sei o que é melhor para mim. Tem mãe que fala isso até para o filho, né? Eu sei o que é melhor para você. Será que sabe? Começar a pensar nisso aí. Até que ponto eu tenho um controle pleno das experiências que eu estou vivenciando? Será que isso é para me fazer mal? O que quer que tenha vindo na sua vida, ou você acredita e fica grato por isso, porque é uma pena que está se cumprindo. Você imagina que um presidiário, quando o carcereiro vem tirá-lo da cadeia, ele briga para ficar? Se eu tenho uma pena, porque lá atrás furtei alguém, furtei um sócio, passei alguém para trás, tem uma dívida, e esta dívida é uma pena, e esta pena tem que ser cumprida. Enquanto esta pena não for cumprida, eu estou preso. Aí eu saio com o meu carro num belo dia, vem um indivíduo com uma Brasília toda enferrujada e dá no meio dele. E fala: eu não tenho seguro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. E eu perco aquele valor. E eu reclamo com Deus, eu quero bater no cara, e eu vou pôr o cara na cadeia, é isso que eu vou fazer? Eu estou livre naquele momento. Aquela porta amassada do meu carro é o pagamento da minha dívida. Mas eu quero lutar para ficar na cadeia. Então eu vou reclamar desse cara. Eu vou partir para cima dele. Eu vou ser um problema na vida desse indivíduo. Sem levar em conta o que está por ali. A doença que chegou até você, a pobreza, a riqueza, a humilhação, são sua cura. Veio para te libertar desta dívida. Agora você não deve mais, você já passou. Se isolar, fugir, cometer o suicídio, se drogar em razão disso, é contrair uma nova pena. Então é o indivíduo que, quando o carcereiro está tirando ele da cadeia, ele começa a bater no carcereiro para ir preso de novo. Porque não confia que lá fora o mundo é melhor. Preso a um mundo ilusório que foi construído, preso na caverna de Platão, preso neste medo de ver a luz do dia, preso no medo de assumir a responsabilidade
integralmente pelo que é. Eu sou responsável por esse diabetes, eu sou responsável por este câncer, eu sou responsável por essa depressão. Eu criei isso em mim e apenas eu, poderei transformar isso em algo bom. Ninguém vai fazer isso por mim. No livro Psicogênese das Doenças Mentais, no capítulo 2, o complexo de tonalidade afetiva, visto que Chico e Emmanuel trabalham o tema como um complexo de culpa, Jung traz o seguinte: a base essencial de nossa personalidade é a afetividade. Pensar e agir são, por assim dizer, meros sintomas da afetividade. Os elementos da vida psíquica, sentimentos, ideias e sensações, apresentam-se à consciência sob a forma de certas unidades que, numa analogia com a química, poderiam ser comparadas às moléculas. A base essencial da nossa personalidade é a afetividade. Pensar e agir são meros sintomas da afetividade. O que te afeta? O que te afeta? Você fazer uma palestra e 50 pessoas gostarem, ou aquela que falou que não gostou? O que te afeta? Sua esposa ou seu marido, que fica uma semana inteira falando que te ama, mas aí no sábado não está afim de conversa e se isola um pouco. O que te afeta? Você se define pelos 6 dias em que se sentiu amado, amada, ou se define pelo um dia em que não sentiu? E às vezes a pessoa fala, dá um tempo para mim, eu quero ficar um pouco sozinho. Assertividade, eu quero ficar um pouco sozinho. O que ela consegue em troca? Tudo, menos isso. Quer ficar sozinho por quê? Foi alguma coisa que eu fiz? Pode falar, você não confia em mim? Por favor, o que foi? Eu não gosto de te ver assim. Não, eu só quero ficar sozinho, mas por quê? Você não me ama mais? Olha só. É isso que nós fazemos na maioria das vezes, nos afetamos. Então a afetividade ela é definida por qual elemento externo ou interno que te afeta. Se você olhar no espelho e enxergar que tem um olho bonito, que tem uma boca bonita, que tem orelhas bonitas, mas que o seu nariz é um pouquinho torto e só enxergar o seu nariz, essa é a tua afetividade definida. Eu sou feio porque o meu nariz é torto. Sou gente boa, sou bom pai, sou bom filho, sou tudo, mas meu nariz é torto. Eu preciso ir para a cirurgia consertar esse nariz, porque meu nariz é torto. Quando eu tiver um nariz reto, eu serei feliz. Isso é o que fazemos. Então, quando eu trago isso para o prisma evolutivo e você olha para a sua própria vida, o que te afeta? O meu cérebro funciona bem, eu consigo falar, eu consigo ouvir, eu consigo andar, eu consigo pegar as coisas, eu raciocino, eu não dependo de ninguém para nada, teoricamente, eu tenho várias coisas, mas estou desempregado. Só enxergo isso. E aí começo a pensar, eu não vou dar conta de cuidar da minha família, eu vou me matar. E alguns, inclusive, depois matam a família. Não, meus filhos não vão passar dificuldade. Este é o ponto. A definição do que me afeta, quando ele compara isso com moléculas, nós vamos trazer para essa imagem aqui. Isso seria uma unidade funcional. Várias moléculas dessa formam o todo que nós somos. Mas, tirando isso apenas como um elemento para que possamos compreender com mais clareza. Aqui o centro estará o aspecto consciente da situação, definido pela minha percepção sensorial, portanto, o que os meus sentidos captaram. Se eu achei bonito, se eu achei feio, se eu achei bom som, ou se eu achei um lixo musical, se me tocou e foi gostoso, ou se me tocou e foi ruim, como os meus sentidos trazem uma informação. Depois eu tenho também os componentes intelectuais, como eu penso a respeito destas informações. A interpretação que eu dou a estas informações, tomando como base os recursos cognitivos e intelectuais que eu trouxe ao longo da minha vida. Então, se você pensa em suicídio antes de conhecer uma doutrina reencarnacionista, você pensa diferente depois de conhecê-la. Porque aqui você tem um componente intelectual diferente. Eu descobri que me matar não adianta nada, que eu vou para um lugar pior. Então, isso já altera a forma como você tem consciência do fato. E a tonalidade afetiva. O quanto isto te afetou emocionalmente.
Isso vai definir a imagem. Para que aqui emerja o suicídio, pode ser qualquer outra coisa. Então, imagine que aqui no lugar de suicídio está escrito: você tem um amigo e este amigo chama Jorge. Aqui está escrito Jorge. Quando você se depara com o Jorge, que é um homem de 42 anos, meio calvo, este é o Jorge para quem está de fora. Quem você vai enxergar? Percepção sensorial. Nossa, o Jorge engordou, hein? O Jorge está diferente. Olha, está acabado. Ou, olha como o Jorge está bonito. Está fino, está magro. Componentes intelectuais. Mas espera aí, o Jorge é aquele cara que me passou para trás. O Jorge me enganou. O Jorge saiu falando mal de mim. Tonalidade afetiva. O Jorge acabou com a minha vida. Lógico que esse pensamento ele vem assim, em um segundo. Quando você vê o Jorge, esses 3 aspectos se misturam e aqui dentro você vai enxergar o Jorge que você quiser. Ladrão, bandido. É um anjo na minha vida. É uma pessoa maravilhosa. Então isso vai funcionando com tudo. Esta tonalidade afetiva vão formando os complexos. Os complexos então vão se manifestando na nossa vida, dirigindo como devemos agir. É pelo complexo que eu ajo. Então, depois de um tempo repetindo aquela situação, que eu me deparo com um sentimento específico que outrora causou um suicídio, eu começo a compelir o suicídio novamente. Bom, então se em vidas anteriores eu cometi o suicídio sempre que eu fui humilhado, quando a humilhação aparecer, esta informação toda será trazida imediatamente e eu vou querer cometer o suicídio. Preciso ir embora daqui. Eu não aguento essa vergonha. Eu não aguento ficar desse jeito. Eu não aguento meu vizinho ter um carro melhor que o meu. Eu não aguento meu irmão ter um filho melhor que o meu. Porque são todas comparações relativas. São os valores e as tonalidades que eu estou dando para os objetos. Ok? Então, quando você vai atuar em cima de um indivíduo que está pensando em cometer suicídio, tem que se alterar da sua percepção sensorial, seus componentes intelectuais e sua tonalidade afetiva. Novas informações precisam ser trazidas, mas elas não têm como ser inseridas como se fosse uma matrix. É muita leitura, é muita terapia, é muita compreensão, é tornar o afeto diferenciado, é não estimular a pessoa a fazer aquilo. Eu sugiro sempre, quem já tem filhos, tratar o filho no sucesso e no fracasso com a mesma intensidade, para que ele nunca precise fugir de nenhum dos dois. Tem criança que, quando é bem-sucedida, a mãe fica com um sentimento de medo, ou o pai, e até inveja. Ah, meu filho é um bom jogador de futebol, vão acabar tirando ele de perto de mim. Filho, não vai jogar futebol não, você pode quebrar a perna. O sucesso assusta. E o fracasso? Teu filho falhou? Converse com ele num tom de voz X. Teu filho foi bem-sucedido com o mesmo tom de voz. Não para robotizá-lo, mas para ele compreender que é aceito da mesma forma nas duas polaridades e começar a aceitar a si mesmo de igual forma nas polaridades. Ele não enxergará mais fracasso, ele enxergará como experiência, e ele não enxergará mais como sucesso, ele enxergará como consequência. Eu não tive sorte, eu trabalhei para isso e, como consequência, eu obtive um resultado positivo. Logo, eu não tive azar, eu não trabalhei para isso e, como consequência, eu obtive um resultado negativo. A vida fica um pouco mais fácil. Diria até um pouco mais possível. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e de confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Olha aqui. Por isso que está em negrito, comoção. É como eu enxergo emocionalmente, portanto, afetivamente, os problemas e as situações que a vida me traz. Aqui você tem Jung, Chico Xavier e Kardec conversando na mesma linguagem.
Não se trata do que acontece na sua vida, mas do peso emocional que isso tem para você. E este peso emocional é decidido pelo teu intelecto, é decidido pela sua percepção. Muita gente está em casamento infeliz porque se casou com a pessoa porque ela era bonita. Mas ela é bonita. Se eu deixar ela, eu não vou arrumar alguém melhor. Mas ela te engana, te trai, te humilha. Não, isso não tem problema. Porque o que ele está enxergando do mundo é a percepção sensorial. E esta percepção sensorial é o suficiente para desligar todas as outras. Não importa o que ele pensa, não importa o que você fale. Você deve ter alguém que um dia você descobriu que estava sendo traída ou traído, foi contar e tirou você da vida. Perdoou o marido, perdoou a esposa, mas não perdoou você. Por quê? Porque não enxerga. Ao mesmo tempo, quando você chega para uma pessoa que está com ideação suicida, abre a janela e fala, olha que dia lindo, ela não enxerga. Para ela está feio. Para ela lindo é o quarto escuro. Para ela lindo é a melancolia. Para ela lindo é o pessimismo, porque isso já está instaurado. Esta coisa de abrir a janela à força, de puxar a pessoa e falar, vamos ser felizes, isso é muito doloroso. Em contrapartida, se você não tomar cuidado, daqui a pouco você começa a achar que o dia é feio mesmo. Daqui a pouco você está negociando. É verdade, eu vou dormir de novo, para que arrumar a cama? Daqui a pouco você. É verdade, talvez eu não seja uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho. Talvez seja culpa minha que minha mãe vai se matar mesmo. Talvez seja. E este talvez, se repetido incessantemente, torna-se uma verdade. E tornando-se uma verdade, o núcleo familiar adoece. Então, quando você entra em uma casa de um depressivo, você tem que tomar muito cuidado para tirá-lo da cama, porque ao tirá-lo da cama, você pode despertar inconscientemente a ira daqueles que se acostumaram com aquilo. É bem tênue a linha, é bem sutil a compreensão do que é cura e do que é invasão. Percepção. Troca é sua. Então, essa situação que você não está dando conta de fazer, que você fala assim, eu vou deixar para fazer isso umas 5 encarnações lá para frente, comece a trabalhar isso agora. Aí tudo bem você falar, eu estou começando a trabalhar isso agora e vai levar umas 3 encarnações para conseguir. Mas não fique nessa procrastinação de encarnações. Não dou conta de fazer isso. Não, nessa vida eu não consigo mais parar de fumar. Nessa vida eu não consigo parar de fofocar. Nessa vida eu não consigo mais sair desse casamento. Nessa vida eu não posso mais fazer faculdade, já tenho 60 anos. Pode. Tem gente se formando com 90. Não vai atuar, não vai trabalhar na área, não vai ganhar dinheiro com isso, mas alterou sua percepção intelectual. Por natureza, alterou tudo o que é. Alterando tudo o que é no hoje, você troca até a sua próxima encarnação. Não tem esse destino pré-definido. Contanto que você se altere, tendo conhecimento de que as encarnações são definidas pelas energias que vibramos e pelas sintonias que temos, se eu me altero até o último minuto, a minha próxima encarnação já será diferente. Talvez eu não precise mais nascer com um pai alcoolista que vai me bater o tempo todo. Talvez eu não precise nascer com um tio que vai me abusar sexualmente. Talvez eu corte isso, porque eu ressignifiquei o que eu sou. Ressignificando o que eu sou, mudo a minha vibração molecular de tonalidade afetiva. E, por consequência, altero tudo que está ao meu redor. Você não é novo, nem velho, nem nova, nem velha demais para nada. Você é um espírito imortal, em constante evolução, que não perde nenhuma informação que aprende. Teu cérebro pode não dar conta de reviver todas elas, mas o teu espírito é infinito em aprendizado. Nada será perdido. Nada é em vão. Se não consegue fazer coisas grandiosas, como se formar aos 90 anos, leia uma página de um livro por dia e, ao final de um ano, terá lido 365. Tomando como base a maioria dos livros, em 5 anos você terá lido 5 livros de Kardec. Só 5 anos te separam de conhecer Kardec por inteiro. Uma página por dia. Uma página por dia. 3 roladas no Facebook.
Troca 3 roladas no Facebook por uma página por dia. Pode não ser Kardec, pode ser o que você quiser, mas você terá lido 365 páginas por ano, que é muito mais do que algumas pessoas fazem. Ganha livro, compra livro, ganha livro, compra livro. Não, esse livro eu vou ler. No momento certo eu vou ler esse livro. E não lê. Está lá com um monte de livro. E aí também não empresta. Não, deixa aí que eu vou ler. E não lê. Tem uma biblioteca, mas não lê, porque pensa, eu preciso me preparar psicologicamente para fazer a leitura desse livro. Fica igual o Kiko do Chaves, assim, vai e não vai, vai e não vai. Vai. O que quer que seja que você tem que fazer, vai. Se você fuma 20 cigarros, troque por 19. Só isso. Esses 19 depois virarão 18. Mas não fique esperando, um dia eu vou parar de fumar e vou jogar o maço no lixo. Você acaba nunca parando. Vai pouco a pouco. Diminui a quantidade, a intensidade dos seus pensamentos negativos. Faz menos fofoca. Faz menos crítica. Se critica menos. E uma vez por dia se elogie. Uma vez por dia se elogie. Uma vez por dia. Hoje eu consegui levantar da cama, ponto para mim, porque tem gente que não consegue. Se elogie. Hoje eu estou me sentindo bonito. Se elogie. Comece a instaurar em você o sentimento de aceitar ser elogiado. Porque se alguém nos faz uma crítica, quem você pensa que é para falar assim comigo? O que você pensa? Eu devolvo. Se alguém me faz um elogio, camisa bonita, isso aqui baratinho, né? Devolvo também. Não fico com nada. A crítica eu rejeito, o elogio eu rejeito, porque eu não consigo fazer isso nem para mim. Quando eu penso em me criticar, automaticamente eu projeto. Não, mas isso é culpa da minha mãe, porque se minha mãe tivesse sido melhor comigo, eu não consigo sair, me libertar nunca destes processos, de uma espécie de auto-obsessão. No livro Psicogênese... eu voltei, né? Esse aqui é invertido. Não. Aqui, ok. No Psicogênese das Doenças Mentais, no capítulo 2, o complexo de tonalidade afetiva, Jung traz o seguinte: a personalidade é o complexo mais sólido e mais forte. Ela se firma desde que haja saúde, apesar de todas as perturbações psicológicas. Por isso, as ideias que se referem à nossa própria pessoa são sempre as mais estáveis e interessantes. Este é o complexo mais sólido, aquela formação de moléculas, é a nossa personalidade. Então eu sempre acho que o meu vai ser melhor. Se eu não acho que vai ser melhor, eu acho que vai ser pior. Vai lá, faz tal coisa. Não, eu não dou conta. Escreve você. Não, minha letra é feia. Faz você a palestra. Não, eu não consigo. Ou então, não, deixa que eu escrevo, mas sua letra é feia. Sempre eu vou me olhar como mais bonito. Essa fila está demorando muito. Essa pessoa demora demais no caixa. Como é que alguém pode demorar tanto tempo no caixa de um banco? Eu iria mais rápido. Como é que essa pessoa demora tanto para sair andando quando o semáforo abre? Eu sairia mais rápido. O mundo me incomoda. E eu nunca incomodo o mundo. Ou o mundo se incomoda comigo. Eu não sirvo para nada. Eu sou feio, eu não sou bom, eu não sirvo e eu vou acreditando neste aspecto. E nos dois eu cometo suicídio. No primeiro, porque é como se eu cometesse um genocídio. Ninguém existe, só eu. E no segundo, todos existem, menos eu. Em ambos, só existe eu. E isto é a minha personalidade. Em ambos jaz a arrogância e o ego. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Um complexo de tonalidade afetiva, porque eu me afeto demais e pouco me deixo ser afetado genuinamente pelo outro. Quando o outro me fala uma coisa, ele afeta algo que está dentro de mim. Vitor, você é feio. Não, minha mãe falou que eu sou bonito. Eu não posso ser feio. Quem você pensa que é para falar que eu sou feio? Não importa, é o ponto de vista da pessoa. Se ela está dizendo que eu sou feio, para ela eu sou. Isto é uma verdade, ponto final. Mas por que a verdade dela deve definir a minha? Não importa. É uma percepção de aceitar o outro, até nos momentos em que ele me rejeita. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, seus infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras.
Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. É sempre a falta de fé. Não essa fé religiosa, mas a fé de que você está exatamente no lugar que precisa estar, mesmo que seja esse desequilíbrio neuroquímico que te chamam depressão. Mesmo que seja sua bipolaridade, sua paraplegia, sua hemiplegia, o que quer que seja, é para te ensinar alguma coisa. Por que o seu lado direito do corpo paralisou com o AVC? Por quê? Por que o direito? Por que não o esquerdo? Por que essa amputação? Por que esta cegueira? Por que esse diabetes? Por quê? Esses questionamentos, eles devem ser levados a caráter de investigação e não de questionamento. Oh Deus, por que eu? Não, exatamente comigo. Por que aqui? Por que agora? Por que neste órgão? Por que este sentimento? Fica mais fácil ir por este caminho de autoanálise, autoconhecimento e autopercepção, porque tudo, invariavelmente, que é te dado é um presente para que você se cure. Se você enxerga isso como punição, é a sua perspectiva que está errada, porque não há confusão do sagrado para conosco. Marie-Louise von Franz traz a seguinte informação. Geralmente, na psicologia junguiana, definimos sombra como a personificação de certos aspectos inconscientes da personalidade que poderiam ser acrescentados ao complexo do ego, mas que, por várias razões, não o são. Estes conteúdos que não são significados por nós ficam na nossa sombra psicológica. E é esta sombra psicológica que fica dizendo: não aceita isso não. Não aceita isso não. Você não merece isso. Erraram com você. Você merece mais. Você tem exatamente o que merece. Deus é pura meritocracia. Não é aristocracia. É meritocracia. Essa mãe, essa família, esse emprego, este patrão é exatamente o que você precisa neste momento. Mesmo que seja para aprender a falar não e ir voar com as próprias asas, mas é exatamente o que você precisa. Se não consegue perceber isso ainda, faça uma profunda investigação no seu inconsciente, na sua sombra, com terapia, com meditações, com visualizações, com reiki, com fluidoterapia, com o que você quiser. Mas vai desbloquear estes complexos, vai entrar em contato com isso aí. Esse movimento, essa ideação, essa vontade de desaparecer e de dormir para sempre vai tomar outro ponto e você vai ter vontade de acordar. Vai querer acordar, porque sabe que o dia seguinte é um dia de possibilidades, mesmo que seja um dia carregado de tristeza. Ela fala isso no livro A Sombra e o Mal nos Contos de Fada. No Livro dos Espíritos, pergunta 944, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Resposta, não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. E este é o ponto. Quando eu transgrido uma lei divina, eu estou me colocando acima de Deus. E acima de Deus só existe a loucura. Porque não existe o acima de Deus. Existe uma distorção do que é Deus. E quando eu distorço esse Deus, e esse Deus se transforma em um vilão dentro de mim, a minha fé vai para esse vilão. Eu estou em meio ao caos e eu preciso fazer algo para me tirar dele, porque Deus não está me protegendo. Deus errou comigo. E este é o ponto importante aqui, que Marie-Louise von Franz também traz o seguinte neste mesmo livro. A ideia primitiva de que alguém que comete um assassinato ou crime terrível não é realmente ele mesmo e faz algo que só um Deus poderia conseguir, expressa muito bem essa situação. No momento em que uma pessoa comete um assassinato, ela se identifica com a divindade e não é mais humana. É isso que acontece. Não pode existir vácuo. Não pode existir um espaço sem nada no universo, porque Deus é onipresente.
como energia, como força. A partir do momento que eu tomo a função de cometer um assassinato, mesmo que seja assassinar este corpo físico, que não é meu, me foi emprestado, assassiná-lo como quer que seja, incluindo entupindo sua artéria com picanha, neste momento eu estou assumindo o papel de Deus, porque eu me desconecto da figura divina, que existe como símbolo, como arquétipo. Então esse espaço que fica vago não pode ficar vago, ele é preenchido pelo meu ego. Nesse momento eu estou entrando em contato com a loucura, não a esquizofrenia de sair na rua arrancando a roupa, mas a loucura de me colocar em um universo onde não existe nenhum tipo de auxílio ou conexão entre as coisas, o que eu chamo caos. Nesse momento de caos, eu fico, como diria a letra dos Titãs, protegido pelo acaso. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. É o acaso que me protege. Aí eu começo a achar que tudo foi coincidência, que tudo foi azar, que tudo foi isso, que tudo foi ao acaso. Olha que azar, fiquei com câncer. Olha que azar, meu filho desencarnou. Olha que azar, minha esposa me deixou. Não é azar. Eu me coloco como Deus no mundo. Me colocando como Deus no mundo, minha fé fica voltada totalmente para mim. Como sou falho, impotente, estou em processo de crescimento, no momento em que a minha percepção falhar, eu vou ficar completamente inseguro, como se estivesse no espaço, sem saber o que é em cima, o que é embaixo, o que é em pé e o que é deitado. E nesse momento, tudo pode acontecer, inclusive o homicídio, o suicídio, o abuso de substância, o que quer que seja. Porque eu assumo o papel de Deus. E para encerrarmos, no livro Cartas, Jung escrevia cartas para alguns de seus amigos e alguns de seus pacientes, e aí fizeram um livro que chama Cartas, com todas essas cartas. Em uma carta que foi escrita dia 10 de julho de 1946, ele escreve o seguinte: a ideia de suicídio, mesmo que compreensível, não é louvável para mim. Nós vivermos para ganharmos o máximo possível de desenvolvimento espiritual e autoconsciência. Enquanto for possível viver, mesmo que em um grau mínimo, devemos nos apegar a isso, para que possamos desenvolver a nossa consciência. Tema que será também trazido a questão do autoconhecimento nos próximos momentos, acredito que na segunda parte, né, não agora, né? A Ercília trará esse tema de autoconhecimento. Porque isso tudo é importante. Eu preciso saber quais são os pontos que estão formando este sentimento que se manifesta como vontade de cometer suicídio, ou como vontade de desistir, ou como vontade de abortar um projeto. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Eu faço a matrícula na academia e não vou. Eu me matriculo na escola de idioma, fico uma semana e paro. Este movimento ele acontece por uma tonalidade afetiva registrada de forma dolorosa, amedrontada ou culposa. Ressignificá-lo implica olhar para ele. Compreendendo este processo, eu desenvolvo habilidades de trazer novas informações, novas leituras, novas pessoas, novos hábitos, novas pessoas e lugares. Fazendo tudo isso, eu altero o que está dentro de mim. Alterando o que está dentro de mim, eu altero a forma como eu enxergo e represento o mundo dentro de mim. E, por consequência, o que era suicídio pode virar motivação. E o que era ingratidão pode virar gratidão. Joelho no chão. Muito obrigado por essa doença. Muito obrigado por essa riqueza. Muito obrigado por este filho. Muito obrigado o tempo todo, não importa o que seja. Agradeço a oportunidade. Na segunda parte, no período da tarde, conversaremos um pouco mais. Por enquanto, muito obrigado.